sou Paulo Coelho, sou administrador da empresa Cobel e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre administração. Está do meu lado a Patrícia Gonçalves, ela que é palestrante e faz palestras voltadas para esse tema. Bom, antes da gente começar a bater um bate-papo, nós vamos lembrar para você que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo que estamos falando necessariamente dentro do que tange a parte administrativa de um mercado de beleza, de como é que você pode abrir, como é que você pode montar e como é que você faz para que o seu ambiente de beleza tenha uma vida saudável do início ao fim. Preferência que não tenha fim. Exatamente. É importante você saber que não existe uma fórmula mágica de como abrir, administrar e fazer o negócio dar certo. Eu até faço uma ilustração. Tem um caso de uma pessoa simples do interior que tinha um negocinho, tinha uma vendinha na beira da estrada e essa vendinha ela cresceu e prosperou por muito tempo. Dessa própria venda ele conseguiu formar os filhos e um deles se tornou administrador de empresa. Quando ele voltou, anos mais tarde, já com seu diploma de doutorado de administração, ele começou a observar o movimento do pai. O pai que não tinha conhecimento nenhum de mercado. E ele começou a falar, olha pai, o senhor está comprando muito desse produto, o senhor pode maneirar, porque esse produto, a possibilidade dele estragar, dele ser superado, é grande. E ele então começou a fazer uma série de modificações dentro da empresa. E deixa eu falar para você uma coisinha. Essa história tem uma moral muito boa para mim e para a sua vida. É que o negócio do pai não prosperou depois que o administrador veio. Então nem sempre a pessoa tem um conhecimento absoluto do regime de como é que a máquina funciona, quer dizer que a máquina vai dar certo. O pai não tinha conhecimento nenhum de mercado e a máquina funcionava com ele. O filho chegou, começou a achar um monte de defeito e a máquina fechou. Então é importante a gente observar o seguinte: existem regras básicas de como fazer o mecanismo acontecer, mas não tem como ninguém prever como é que vai ser a médio e a longo prazo. Há uma estatística do Sebrae de que no Brasil cerca de 70% das microempresas fecham com menos de um ano de vida. Sabe por quê? Falta de estrutura. E é sobre isso que a gente vai falar agora com a nossa convidada de hoje. Patrícia Gonçalves. Correto. Né? Patrícia, de Brasília mesmo? Brasília, Distrito Federal. Brasília, perfeito. Patrícia, a gente vai falar então sobre o mercado da administração, mas vamos falar voltado para o conhecimento do profissional de beleza. Exatamente. Bom, é saber o seguinte, que o profissional de beleza tem se despontado no mercado. Ano a ano tem crescido. Nós podemos observar o seguinte, o mercado que mais cresce no mundo ainda é o da informática, segundo o mercado beleza. Beleza. Né? Inclusive tem muitas mulheres, às vezes até por causa da questão da renda familiar, que têm comprado menos comida, mas não têm deixado de ir no salão. Com certeza. Né? Até para quem quiser perder aí alguns quilinhos, o salão muitas vezes é uma vantagem, porque você vai no salão, desintegra o dinheiro, compra menos, come menos e perde, né? E ainda fica bonito. Continue indo pro massagista aí, que o massagista vai gostar. Com certeza. Fala um pouquinho para nós, de um âmbito geral, como é que você acha que estão se comportando hoje no mercado os salões de beleza que existem? Bom, Paulo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. E como ele falou inicialmente, não existe uma fórmula mágica para você gestar ou gerir um negócio de sucesso. Porém, o que falta na maioria dos salões pequenos, médios e até grandes, de grande porte, é um planejamento antecipado das ações que você quer para um resultado final. Eu costumo comparar uma viagem. Se você simplesmente pega o carro
e eu não tenho roteiro, não tenho destino. Você não vai saber se você vai chegar ou não naquilo que você quer, porque você não tem um objetivo. Mas se você tem um roteiro, olha, eu vou sair de Belo Horizonte para Brasília, vai levar tanto de tempo, vai gastar tanto de gasolina e etc e tal, você não vai, digamos assim, Paulo, deixar que o risco de acontecer alguma coisa errada deixe de existir. Só que você vai minimizar aquele risco que possivelmente poderia, certo? Porque você planejou dentro de uma estratégia como você vai chegar a um objetivo. E eu costumo dizer que a primeira coisa para uma pessoa que é empreendedor, que quer abrir um negócio, ou já é empreendedor, que quer aumentar, manter, ou fazer uma reestruturação de salão, é você colocar objetivos para que você tenha a motivação necessária. O que seria a motivação? O motivo que leva à ação. Então, se o meu motivo, exemplo, é aumentar em 10% minha clientela, ou é reverter algumas clientes que eu perdi no decorrer do tempo, você vai, no decorrer desse planejamento, ter ações para alcançar um objetivo. Então, quando você planeja a estrutura do seu salão, o planejamento vai desde o local, público-alvo, quanto que eu vou precisar para abrir esse negócio, quanto por mês eu vou precisar para mantê-lo, que é, né, o custo fixo, qual vai ser mais ou menos o custo variado, que é aquilo que foge do que é fixo. O que é o custo fixo? Um telefone, um aluguel, né? É você saber qual o público que você quer atingir para você direcionar a especialização do seu profissional, porque de repente você tem um especialista super caro dentro do seu salão, num local que você vai atender uma classe que não tem condição de pagar. Então, isso tudo você tem que se adequar. Seria mais ou menos isso que falta, a falta de planejamento. Perfeito. Agora, vamos falar sobre uma coisa bastante importante. Observe bem uma coisa. Certo. Todo mundo tem um sonho. Eu tinha sonho na infância de ser um cantor. Eu não fui um cantor, né? Eu acho que tem uma hora que a gente acorda e vê que o boom não é esse. Pra mim, não. Tem milhões de cantores pelo mundo todo e algumas centenas que se deram bem. Tá? Então, observem bem. Milhões exercem, algumas centenas ganham dinheiro. Ganham dinheiro. Não é? Isso aí existe fator trabalho, existe também fator sorte. Quantas pessoas são descobertas aí, né, na YouTube, igual lá o Bieber lá, que começou cantando e foi na internet e estourou. A Stephanie. Então, observamos o seguinte, existe também questão sorte. Agora, no que tange a parte comercial, não pode ter questão sorte. Observem bem uma coisa, uma manicure aprendeu lá, logicamente, a fazer a unha, começou atendendo no fundo de quintal de casa, coisa que é bastante comum. De repente, você que está assistindo a gente aí pode estar nessa situação. Começou então a atender no fundo de casa e de repente se deparou com o quê? Clientela grande, não tem um espaço adequado para atender, então é hora de fazer o quê? Crescer. Crescer para onde? Vamos alugar então? Tá, a gente tem que pensar em alguns fatores antes de alugar um local. Você tem que observar o seguinte, existe um processo. Por que o aluguel em um determinado local é caro e em outros locais já não é tão caro? Por que se eu vou para um ponto comercial, eu tenho que pagar muito mais caro do que se eu continuar numa casa? Será que a minha casa tem condições adequadas para atender a uma demanda de trabalho? São quesitos que você tem que levar em consideração na hora de abrir o seu negócio, né? Então, existe uma regrinha básica, a gente estava falando aqui fora dos bastidores, que é onde a gente fala sobre qualquer início de administração, que são os chamados 5 P's da administração, né? E a gente tem que observar o seguinte, como o nosso público é beleza e a gente vai vender um produto chamado imagem pessoal, a gente então tem que observar o seguinte, nós vamos transformar esses P's em imagem pessoal. Primeiro dos P's é o seguinte, não adianta nada você ter um salão num ponto maravilhoso, você ter uma propaganda e você não ter o principal, que é o produto. O que vem a ser produto? Estou falando produto pessoal, não falo do produto objeto, shampoo, condicionador, falo o produto você. Você, quem é você? Você é uma vitrine, você manicure, cabeleireiro, maquiador, depilador, você é esteticista facial, corporal, você é uma vitrine que precisa de ser colocado um produto. Que produto que você tem que ter?
esse produto tem que ter qualidade, você tem que ter conhecimento. Então você tem que ter um bom curso, você tem que buscar o máximo de conhecimento. Eu diria o seguinte, a maioria das pessoas começam pela porta de trás, Patrícia. Fazem um curso de cabeleireiro, muitas vezes aí até de 6 meses, mas já acham que já são capacitados a entrarem no mercado de trabalho. Qual a sua ideia sobre esse tipo de pessoa? Que terminou de fazer o curso de 6 meses de cabeleireiro, ou de 2 meses de depilação, ou de 2 meses de manicure, ou de 4 ou 5 ou 6 meses de massagista e acha que já pode entrar no mercado. Você acha que essa pessoa já tem capacidade? Olha, Paulo, depende muito, você estava falando do fator sorte, né? Com a prestação de serviço, existe um outro fator, que é o fator talento. Porque você, a profissional, às vezes, a gente estava até comentando que muitas querem entrar de paraquedas numa profissão que às vezes pensa que não precisa de muitos requisitos para ter, digamos, sucesso na atividade. Mas um dos fatores, quando você presta serviço, vocês são artesãos. Para pensar, somos artesãos. Vocês trabalham com as mãos, vocês fazem unha, vocês fazem massagem, vocês fazem cabelo. 6 meses, ou os cursos básicos, não realmente te dão a capacidade de você enfrentar o mercado como profissional. E isso, às vezes, é uma faca de 2 gumes, porque você se expõe também sua imagem. Você chega no salão como profissional e você, por exemplo, pega um cabelo de uma cliente sem experiência em determinado produto, ou sem saber que aquele cabelo ou aquela pessoa passou por um tratamento que não pode coincidir com o que você faz, possa levar inclusive um processo ao salão. Porque eu já cheguei a casa de consultorias em salão de uma cliente chegar no estabelecimento, pedir para passar um certo produto, a pessoa que foi atender não tinha experiência, ela já estava com outro produto no cabelo. Quando bateu as 2 químicas, a pessoa ficou praticamente careca. E esse salão, infelizmente, que era um excelente salão, ele teve que fechar, pagar a indenização e todo um outro processo. Então, todo local, gente, seja a manicure, cabeleireiro, advogado, administrador, existe um período que a gente costuma chamar, aquele período de adaptação, que em muitos lugares a gente chama de estágio, né? Estagiário. Muito bem. Tem gente que não quer ser estagiário, acha que é muita estrela para ser verdade. É muito bom a humildade, porque, exemplo, como eu falei, eu sei que eu tenho talento no que eu faço e fiz um curso de 6 meses. Mas a humildade de saber que eu tenho que passar na mão de outros profissionais para me dizer que está certo ou não, muitas pessoas que já se acham bom demais para ser verdade, até mesmo profissionais que já têm muitos anos, que às vezes uma pessoa chega e dá uma dica, olha, eu acho que ficaria melhor, a pessoa não aceita. Então, o estágio, gente, é importante em qualquer área. O médico, existe um processo chamado residência, que ele, depois de ficar 5 anos na faculdade, ele tem mais 3 anos de 3 anos como residente, para ele ser chamado de médico. Até então, ele é estagiário. Como ele, no caso, é médico, ele não é estagiário, ele é residente. Perfeito. Então, por que a profissional da beleza também não pode passar por esse período? De você ver, até para saber se você vai gostar da área que você trabalha e se você vai se adaptar. É o período chamado período de estágio. Olha só, muitas pessoas então terminam o curso, fazem um curso. Brasília tem excelentes casas, a Cobel é uma delas. Nós temos o Senac, nós temos a Embeleze, nós temos, enfim, e temos outras escolas de pequenos portes também, que a gente consegue passar a parte prática, teórico-prática do que acontece nos bastidores de um salão para você. Só que tem uma coisa, quando você vai para a parte prática final, que é abrir uma porta, tem uma série de coisas que você não vê na escola. Você não vê na escola que o fiscal pode bater na sua porta a qualquer hora e te exigir que assim, ou regulariza ou fecha. Você não vê, porque veja bem, quando se é um estagiário ou quando se está fazendo um curso, os modelos, alguns chamam de cobaia lá no Butantã, os modelos, eles são muito solícitos, eles chegam e eles não tem muita opção, eles vão fazer aquilo que a escola tem para oferecer. Mas um cliente no salão de alguém não é um modelo. Com certeza. É alguém que vai pagar um valor consubstancial, um valor razoável para ter um serviço de qualidade. E a gente só consegue
amealhar e manter uma clientela boa se a gente tiver alguma coisa realmente de qualidade para oferecer, né? Então é importante o seguinte, terminou o curso, eu sugiro a você que trabalhe alguns meses num salão, de preferência na praça que você pensa em abrir o seu. Tem gente que às vezes ganha, por exemplo, daqui ao Plano Piloto, para quem não conhece, quem está longe de Brasília, são cerca de 30, 35 quilômetros, dependendo da área que se vai. Então, às vezes a pessoa vai aprender a trabalhar num salão lá no Plano Piloto, monta uma clientela, depois, eu vou trabalhar no setor O mesmo, que já é 40 quilômetros de distância. Cliente não vai atrás. Cliente não vai atrás. E aí tem aquela coisa da questão da ética. Muita gente fala assim, não, mas a clientela que eu trabalhei foi no salão de fulano. Eu quero deixar bem claro para você, salão não tem cliente. Quem tem cliente são as pessoas que trabalham dentro do salão. A casa, as paredes, não tem. Então, se fulano ou ciclano tem um salão, tem uma clínica, é comum quando o profissional sai, e isso não é roubo, aqueles clientes que gostam daquele profissional acabam por acompanhá-lo. Isso não é roubo, também, né? não é falta, não é antiética e nem pescar no aquário de ninguém. O cliente pode até ser do salão A e depois se transferir para um salão B. A vida toda é uma migração, não é? Com certeza. Agora, quando você vai trabalhar no salão como auxiliar, por exemplo, tem salões, né, de exímia qualidade, salões grandes que colocam como auxiliares, é aquele negócio, você tem uma pessoa que lava o cabelo de um, alguém que escova o cabelo, e aí vem o astro, o majestoso, o magnânimo, o cabeleireiro que corta apenas o cabelo, e aí aquela pessoa é cliente daquele salão, porque a estrela principal foi o que fez o corte. Com né? certeza. Mas de outra forma, o cliente é cliente de quem? Daquele que executou o serviço, não é do local, né? Fala um pouquinho sobre, a gente então já falou sobre a questão do estágio, que é preciso que você tenha um estágio. Tá, uma vez que fez o estágio, você acha que em qualquer lugar, vamos falar do ponto, você acha que em qualquer lugar serve para abrir um salão? Não. Olha só uma coisa, gente, observem bem uma coisa. Patrícia vai explicar com detalhes, mas observem bem uma coisa. Uma floricultura, onde é que abre? Do lado de um cemitério. Com certeza. Ou do lado de uma igreja, que tenha muito casamento, de preferência. Não é? Onde é que uma papelaria abre? Perto de lojas de carros, de oficinas? Não. Abre perto de colégios ou abre perto de onde há uma grande concentração de pessoas. O salão de beleza, de um modo geral, ele tem o seu ponto. Fala um pouquinho pra gente a respeito de um ponto de beleza. Aonde que está inserido? Apesar de que, assim, qualquer lugar cabe, mas existem pontos certos. Pontos melhores, onde flui uma quantidade maior, não é? Com certeza. Paulo, eu costumo contar essa história que ela é bem engraçada, que aconteceu com a minha família. Meu pai tinha uma certa cidade que tinha uma festa que acontecia anualmente, como se fosse uma festa junina. E ele teve uma brilhante ideia, eu vou abrir uma barraquinha antes de chegar nessa festa junina, vendendo determinadas coisas. E passou o primeiro, segundo, terceiro dia, quarto, o quinto, acabou a festa e ele não vendeu. Por quê? Aí muita gente pergunta, mas por quê? Ele de repente estava antes, as pessoas no meio do caminho deveriam estar com fome ou ia lá para comprar. Claro que não. Por que que não vendeu? As pessoas iam à festa, então as pessoas quando querem chegar à festa, querem estar bem, elas não vão já chegar bêbadas ou já com comida, elas vão buscar naquele evento. Da mesma forma, gente, o ponto de salão, você vai ter que buscar um fluxo de local que seja perto, próximo de locais que tenham possibilidade de clientela. Exemplo, setor de oficina, muito dificilmente. Por quê? É um público que ele é alcançado mais pelo público masculino, certo? Então, setor hospitalar, a pessoa que vai ao setor hospitalar está com certeza com uma pessoa doente, enfermo, ela não tem nenhuma preocupação com estética. Seria hoje em Brasília bastante interessante abrir salão perto de centros empresariais, sabia disso, Paulo? Está abrindo, está bombando. Tem muito centro empresarial, por quê? Locais de grande concentração de concessionárias também. Aqui, para quem não conhece, a gente tem o setor de indústrias
e abastecimento, só que não tem indústria. São concessionárias, lojas grandes, etc e tal. Por quê? As funcionárias, as pessoas que vão comprar um carro, com certeza elas tendo um salão ali, não, eu vou fazer o meu cabelo, vou fazer minha massagem na hora do almoço, ou depois shoppings, que eu sair. né? No shopping, Nos shoppings, gente. olha, o que tem de Shopping. demanda de pessoas que vão pro shopping, Inclusive, né? os E grandes entre uma salões. atração e outra, entre uma loja e outra, entre um cinema e um sorvete, pode ter um cabeleireiro, Com né? certeza. Pode ter um E é uma esteticista. opção, mas aí você pensa, mas eu sou uma excelente profissional e aqui de repente também é uma rua movimentada. Nem sempre o movimento significa que lá vai ter uma demanda de clientela para você. Por isso que é importante você fazer um estudo de mercado. Hoje o Sebrae, que ele estava falando sobre a questão de consultoria, inclusive faz esse tipo de estudo. Eu quero abrir uma pizzaria. Ela vai falar para você quanto custa, quanto não custa. A Cobel também agora vai estar oferecendo esse curso para vocês. Como é que você vai fazer o estudo do mercado que você quer, da clientela que você deseja alcançar, que tipo de profissional você vai ter dentro do seu salão para atender aquela demanda, porque como eu falei no início, não adianta nada ter um especialista caríssimo se você escolher um bairro ou um salão que não tenha um potencial para alcançar o valor de custo desse profissional. É verdade, é verdade. Né? Olha, a gente tem, como em qualquer grande centro, um mercado bastante dinâmico aqui. A gente tem assim, vamos comparar dois opostos. Expansão do setor O, tá? Que é uma periferia. E temos Lago Sul, que é a burguesia. A burguesia. Né? Seria mais ou menos a Rocinha e ali as praias de Copacabana, Ipanema, aquela coisa toda. Então vamos observar uma coisa. Eu não posso, na expansão do setor O, ter um salão com requintes e recursos de um bairro rico. Sabe por quê? As pessoas humildes que trafegam por ali vão ficar receosas de entrar. Com certeza. Então o ponto tem que ser levado em consideração isso. Qual é o público que eu quero alcançar? Quanto é que eu estou disposto? Da mesma forma, quem abre um salão muito chinfrim lá no Lago Sul, só atende, sabe quem? As empregadas domésticas. Mas quem vai para um bairro desse pagando aluguel coerente ao mercado lá em questão, que lá o aluguel é muito mais caro do que na expansão, não deve ir preparado para atender a doméstica, que me perdoem as domésticas, tem que ir preparado para atender as madames. Com certeza. Não é? Então são questões de visões de mercado. Então se você vai investir mais ou menos, isso tem a ver com retorno. Né? Com certeza. Então o ponto é o seguinte, uma coisa que eu enfatizo bastante na palestra sobre ponto é a questão seguinte. Ponto. Existem pessoas, Patrícia, que querem que o cliente, por acaso, de alguma forma, descubra que ele está ali. Esbarre, na verdade. Sabe, o agente 007 caminhando por ali com a sua pastinha, toma um tropeção, eita, aqui tem um salão de beleza, olha, é bem o que eu queria. Ponto. Então você tem que saber o seguinte, o ponto comercial, ele tem uma visão maior. Você pode se despontar melhor. Mas, por exemplo, a Cobel é localizada num local até fora de ponto. Porque nós tínhamos a loja no centro da cidade, onde o tráfego e o acostamento é muito disputado. Eu não tinha sequer uma vaga para a nossa loja. Nós resolvemos nos afastar 300 metros do centro. 300 metros. Hoje eu tenho 8 vagas exclusivas. Sabe? Então muitas vezes você sai do foco principal, dá só uma dobradinha ali numa rua bem pertinho e você pode ter. Ponto é você quem monta, depende do que você vai fazer. Você quer ver um outro fator, uma outra coisa muito importante? Propaganda. A melhor propaganda não é a de boca a boca ainda? Com certeza. Inclusive, tem uma pesquisa realizada muito bacana que o Paulo ele falou que 70% das empresas elas falem, né? E nessa pesquisa americana, 70% da clientela deixa de frequentar o seu salão por causa do atendimento. Você sabe disso, Paulo? Pois é. E sabe o que falam nessa pesquisa? Que pior do que você perder é a pessoa ainda falar mal do seu serviço para outra pessoa. Pois é. Por isso que é importante, como ele falou, a propaganda, boca a boca. Se você faz bem o serviço para o Paulo, de repente o Paulo, ele passou por você, ele não mora naquela localidade, ele foi visitar a tia. Mas vai chegar e falar, tia, nossa, eu fui num salão ali,
Mas aonde, meu filho? Aqui perto da sua casa, da Joaquina ali na esquina. Menina, nunca vi esse salão. Pois olha só minha unha como tá bem feita. O Paulo provavelmente não vai voltar porque ele mora no Lago Sul. Mas ele fez a mídia. Ele fez a mídia. E não ganhou nada pra E fazer não a ganhou propaganda. nada, e não ganhou Só nada. um bom atendimento. Só que às vezes as pessoas vislumbram, exemplo, vai no seu salão uma pessoa que é fora do contexto. Aí a profissional tem essa mania de perguntar, onde você mora? Aí ele fala, Lago Sul. Aí você tá, de repente, em Taguatinga. Você pensa, o Paulo não vai voltar por aqui, não. Faz um serviço mais ou menos. Mas, de repente, o Paulo tem várias hipóteses. Uma, ele tem um comércio perto de você, né? Que ele pode morar no lago, mas ele tem um comércio. Ele pode ter um parente, pode ter um amigo. E ele vai fazer a propaganda boca a boca. E a boca, gente, é o que vale. Às vezes você tem panfleto, e uma única indicação ruim estraga um negócio de sucesso. É verdade. Mas a propaganda boca a boca ela é muito lenta. Você também não pode ficar esperando que uma pessoa fale para mais um, não é? Então existem N formas. A melhor das maneiras ainda. Gente, nós temos que ter coerência. Olha, eu não investiria, Patrícia, num carro de propaganda. Sabe por quê? Você não é obrigado a ouvir o que as pessoas querem que você ouça. Com certeza. Eu tenho como abaixar o volume da minha televisão quando eu não quero ouvir aquela mídia, ou eu tenho como mudar de canal. Você não tem como baixar um carro que está passando gritando. E a pior propaganda ainda tem essa. Se você está pensando em botar um carro de propaganda na rua, olha só, ele começa a falar sobre o seu salão no começo da rua, e ele vai falar o telefone, sabe que hora? Quando já virar. Aí quem está lá já não sabe que telefone é esse. E quem escutou antes não sabe o telefone, porque ele já falou o telefone para outra rua. Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de mídia. Eu só não vou em nenhum lugar. É uma birra pessoal. Eu não vou aonde me obrigam a ouvir. A melhor propaganda, depois, a segunda melhor propaganda, ainda é o cartãozinho de visita. Você começa a distribuir na sua vizinhança. E você vai aos poucos crescendo um círculo. Você primeiro vai em 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, 500 metros, até de repente tomar conta do seu bairro todo, sabe? Existem aqui em Brasília, como eu sei que pode existir aí no local que você está, pessoas que quando gostam andam 50 quilômetros. Mas a gente conta na mão a quantidade de clientes que fazem isso. Percebe? É a questão da praticidade também, né, E você Paulo? sabia mais uma coisa? Às vezes a pessoa é muito bem atendida no salão, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá? Mas a gente estava falando antes, né? O nosso cliente, aonde tem dinheiro, não tem fidelidade. Não existe fidelidade. No dia que você não puder fazer a sobrancelha, no dia que você não puder fazer aquela maquiagem, ou dar aquela paradinha no cabelo, fazer aquela escovinha, e o seu cliente for no salão do lado, e lá além do trabalho, ela ainda tiver um cafezinho ainda, e quem sabe até uma massagem nos pés, ó, tchau. Viu? A gente tem que saber o seguinte, faça uma propaganda, o maior marketing você faz com seu cliente dentro. Existe um estudo norte-americano que diz que as empresas gastam milhões de dólares anualmente para fazer com que os clientes entrem em suas portas. E pasmem, milhões de clientes entram e algumas centenas ficam. Por que essa probabilidade de milhões para centenas é tão grande? Porque existe a questão atendimento. Sabe, não adianta você ter uma mídia muito grande e você não ter um pessoal preparado lá dentro para atender. Tem gente que faz o telefone tocar, só que não colocam alguém que seja capacitado para atender. Para dar uma resposta. Fala um pouquinho sobre telefone. Essa questão de telefone é complicadíssimo. E o pior do telefone ainda, que inclusive agora existe uma nova lei do telemarketing, que você sabia que agora você pode bloquear, né? Você pode chegar na companhia e pedir para você não ser atendido. E quando você é atendido, se você tem um registro lá que está bloqueado, a empresa é obrigada a te pagar uma indenização, sabe disso? Ah, é? Existe essa nova lei. E o pior de tudo, gente, é a falta de, às vezes, de tato da pessoa de perceber o interesse do outro lado. Porque se você liga para a pessoa e você está vendo uma receptividade dela, uma ação e reação, você pode até continuar. Mas você já recebeu uma ligação, Paulo, de você, eu quero te vender tal produto, começa a disparar um monte de coisa e você, moço,
mas amor, ela não deixa você falar e no final você fala, eu não quero. Alguém que tá ligando fala assim, de onde você tá falando? É da casa de fulana. Até aí tá tudo certo. Mas a boa regra significa o seguinte, quando você atender ao telefone, Cobel, bom dia, Paulo Coelho, às suas ordens, você fechou as possibilidades de uma rejeição, sabe? Tem gente, eu já liguei para pessoas que, tudo bem, liguei para celular, mas se o celular é comercial, a pessoa, alô, oi, fala com quem? Você vai voltar a ligar para uma pessoa desse estilo? Então tenha atrás do seu telefone uma pessoa que no mínimo saiba conversar, para que o seu cliente... Gente, vocês já ouviram falar que tem dia que a gente amanhece com a avó atrás do toco, né? Não é um português bem rasgado? Tem dia que você não tá legal, foi um sonho ruim, foi alguma coisa que aconteceu. A gente não deve passar isso para as pessoas, né? Você tem que ter uma conduta que faça com que as pessoas se acheguem a você, independente do mar tá bom, de estar tendo ventania na sua vida. Você tem que saber atender as pessoas. No comércio, volto a falar, não existe, sabe, apenas um lado. Tem que existir os dois. Agora, o lado do terapeuta, o lado do profissional, é olhar o lado do cliente. Inclusive, eu abro um parêntese, Paulo, que você tocou num assunto muito importante, que eu costumo dizer o seguinte, gente, dê limite. Casa a casa, salão, salão. Quando eu entro na minha casa, eu sou Patrícia, chinelo, short, à vontade. Quando eu me posiciono como Patrícia Gonçalves profissional, eu tenho que ter uma postura, independente, como ele falou, que a casa está pegando fogo, um menino, você tem que saber dividir. Porque se você começa a levar a casa para o trabalho ou o trabalho para sua casa, vai chegar um ponto que as suas clientes não vão aguentar ouvir você falar dos seus filhos, seus problemas financeiros, o seu marido também não vai aguentar você ficar ouvindo falar que a sua cliente te tratou mal, que ela te perturbou, que ela fez isso, que fez aquilo. É um desabafo? É. Só que é saber, eu costumo falar o seguinte, encenar em cada ambiente a atriz dentro de você, Paulo. Verdade, isso é muito difícil. Cada situação requer um comportamento. Requer um comportamento. Se hoje eu não estou bem, eu conheço inclusive uma profissional que ela fala pra mim, Patrícia, no dia que eu não estou bem, eu prefiro falar o seguinte, hoje eu não vou trabalhar. Porque a sua cliente que paga, como o Paulo disse, outro termo que eu falo, não confunda amizade com liberdade. Ah, mas ela é muito minha cliente, ela é muito minha amiga, ela é muito isso. Não vá nessa, não. Não acontece, sabe por quê? A cliente, por mais bacana, gente boa, legal, que ela seja, e ela pode até ter uma afinidade com o profissional, ela vai atrás de uma prestação de serviço bem feita. É verdade. Aí eu pego uma grande amizade com o Paulo, aí eu sou o profissional dele, aí eu começo assim, mas o Paulo ele é muito bacana, eu vou fazer a escova dele em 2 minutos, porque eu tenho uma outra ali pra atender. Então é o seguinte, ele pode esperar ele 5 pode minutos, esperar, eu faço primeiro a dela. É porque essa aqui, ela é nova. Essa cliente, olha gente, eu deixei de frequentar um estabelecimento que eu amava. E olha que eu não sou de reclamar, porque o pior cliente é aquele que não reclama. Você sabe disso, né, Paulo? É. Porque o que reclama, Na ele hora volta. que estoura, já era. Tá? Porque aquele que não reclama, ele vai embora e ele não volta. A menina pegou tanta amizade comigo que todo mundo que chegava na minha frente no meu horário, a Patrícia, fica aí que você fica conversando comigo. Eu não fui lá como Patrícia amiga. Se eu fosse amiga, vocês concordam que eu não pagaria, Paulo? De graça. De graça? De graça. Então, se eu estou pagando igual, eu quero o tratamento, mesmo que você goste de mim e tenha afinidade, o tratamento igual a todas as outras pessoas. Não confunda. Gente, eu já vi tantas pessoas que confundiram o profissionalismo e acabaram perdendo boas e excelentes clientes. Isso aí é considerado ética, né? Ética Faltou profissional. ética por quê? Porque misturou. Misturou. Volta a falar. Quem paga? Quem paga? Quem paga tem direitos. É lógico que você tem que ter, sabe? Meio que na testa, assim, olha, isso pode, aquilo não pode. Mas olha, não pode ultrapassar aquilo que o seu cliente tem por direito. A sua liberdade, ela tem que ter sabe? Assim como também o cliente tem que respeitar. Por exemplo, o cliente também, Paulo, porque a minha cliente era 11h30, ela não chegou, eu tô almoçando, aí ela chega 11h35. Você é obrigado a parar de comer? Não. A sua cliente está meia hora atrasada, ela tem que esperar no mínimo 10, 15 minutos de almoçar. Se não, você fala com ela, olha querida, lamento muito,
sabe? Eu não posso te atender o seu horário. Mas meu carro atrapalhou, meu carro quebrou, eu tive que vir de táxi, sabe que eu entro no trabalho daqui a pouco. Pois é, mas eu não tenho culpa com isso. Eu não tenho culpa. Tá no horário do meu almoço, porque meio-dia chega outro cliente. E vira até um efeito dominó, né? Você acaba atrasando com outros. Com certeza, você vai agradar aquela cliente, mas pensa bem, Paulo, você vai desagradar todas as outras. Tem um salão que eu entrei aqui em Brasília, Patrícia, que a mulher tava lá fazendo a unha. De repente a manicure começou a passar mal. Ela falou assim, ai, minha cliente, eu não lembro o nome, não convém dizer nomes. Ai, minha cliente, me deu uma tontura aqui. Ela falou, tá, minha filha, mas termina logo aí, porque eu tô com pressa. E a verdade é essa. Tá? Sabe, existem limites. Eu levantaria da cadeira e falaria, senhora, pega a sua unha, entendeu? E vá fazer em outro lugar. Vocês pensaram que eu ia falar besteira. E vá fazer em outro lugar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que as pessoas não te amam também e não respeitam a sua posição de humana, elas não servem também para serem suas clientes. Não. Então, existe o limite de lá e o limite de cá. E a gente tem que estar fazendo o quê? Mão dupla, essa né? Essa divisão, não é? Com certeza. E você falou uma coisa muito bacana, que a gente estava até comentando. Gente, profissão só muda finalidade. Pode ser médico, advogado, cabeleireira, podóloga, manicure. Todas são profissionais e devem ter respeito iguais. Então, por que você é manicure, você tem que ser tratado diferente de um tratamento de um advogado? Não. Não é questão de tratamento de senhora, senhor, doutor, doutora, mas a questão realmente, você não é cachorro. E às vezes nós vemos que algumas profissões, alguns clientes que não têm ética, que também existe isso, demais, coloca a profissional, como ele falou, você tá morrendo aí, levanta e faz minha unha e termina aí. Você tá comendo, levanta. Tem uma hora, termina. Eu não quero saber se você tá morrendo, eu quero saber do meu serviço. Existe também a forma de tratamento, a forma de respeito, que eu acho que também você como profissional, se você souber se posicionar, a sua cliente, ela vai se colocar no local. Você está falando de um caso, eu tenho uma pessoa que eu faço consultoria, que inclusive a cliente é uma alta funcionária aqui em Brasília, ganha muito bem, também não cabe digitar nomes, e ela sempre tinha que estar no trabalho 8h30. E ela tinha um acordo que a cabeleireira chegaria sempre às 7h40 para dar tempo, que era próximo ao local. Só que essa pessoa sempre marcava 7h15 e chegava às 7 horas, a cliente. Aí falava para a profissional, você está 15 minutos atrasada, você está 15 minutos atrasada. E naquele dia que aquela cliente ia, Paula, a profissional, ela se estressava tanto, porque ela chegava no horário e ela ainda ficava tão estressada que a pessoa estressava ela, que o dia dela todo era ruim. Chegou um ponto que ela falou para a pessoa, olha, eu gosto muito de você é uma cliente que vem toda semana, mas você vem me prejudicando tanto como pessoa que eu peço para você não vir mais no meu salão. E tem hora que você, como profissional, tem que realmente fazer isso, gente. Porque tem gente que acha que a profissional não tem hora de sair, não tem hora de entrar, não tem hora de almoço, não tem vida. Quer marcar salão 9, 10, 11, existem até em São Paulo, no Rio, nos grandes centros urbanos. Salões 24 horas. Os salões 24 horas. Mas aquele que não são, gente, é um acordo que você tem com o seu profissional, ou você tem que respeitar, porque ele tem uma família também lá fora, ele tem, né, uma condição, não é, Paulo? É verdade. Tem um outro método também que estão usando muito, que é o Beleza Móvel, né? Que é o salão que vai até a sua casa. Isso e também de repente é muito você, profissional, tem pessoas que você conhece que queiram montar esse tipo de trabalho, Beleza Móvel. Procure se informar, né? A gente pode dar consultoria para você de como é que você pode fazer um trabalho nesse sentido. Mas o que vem em questão aqui é o seguinte, é que nós falamos de propaganda. A melhor propaganda são as suas atitudes, é a maneira que você trabalha. Nós falamos sobre ponto. Ponto é você quem faz, a sua clientela vai atrás. Mas quando você está mais bem situada, você é melhor encontrada. Nós falamos sobre produto, que é o fato de você se vestir de profissional, de ter uma adequação àquilo que você precisa. Eu volto a falar, não é só fazer o curso, você tem que fazer o curso e fazer o estagiário para você ser aprovada. Porque, sabe, você tem que ter esse estágio que vai te trazer conhecimento, um dinamismo mais... Você vai ter um acesso maior ao seu cliente, né? Existe, então, dentro dessa prestação de serviço, essa série de emendas que você tem que olhar.
Agora, engraçado, né, que o mercado de beleza, ele remonta de... Se nós formos observar os anais da história, há 5.000 anos atrás, a rainha Cleópatra, a Bíblia fala sobre Esther, a rainha Esther, né? Jezebel. Para se encontrar com o rei Assuero. A Bíblia fala que ela passou 1 ano se tratando em uma clínica de spa, né? Sabe por quê? Naquela época não tinha esse maquinário que tem hoje. Ela tomando banho de leite de cabra, usando sabe-se lá o quê. Mas eu posso falar com vocês uma coisa. O mundo antigamente era muito avançado, viu? Aconteceram alguns retrocessos ao longo dos milhares de anos, mas não tinha essa aparelhagem que a gente sabe que tem hoje. O mercado tem sido assim, ano após ano. Se nós formos contar aí há 50 anos atrás, às vezes levava 1 ano, 2 anos para ter uma novidade. Hoje, quando você ouvir esse DVD, com certeza já aconteceu muita coisa e talvez a gente esteja até falando já fora de tempo. Né? Tamanha é a velocidade da mídia chegando e falando que tem mais um produto, tem mais um tratamento, tem mais isso, tem mais aquilo. Da vez é o mercado masculino. Com Né? certeza. Porque até então, gente, mas eu não quero falar daquele mercado masculino que em 1940 o seu João abriu uma barbearia e hoje ele já está com 90 anos e continua sendo barbeiro. Não é esse mercado masculino que eu estou falando, não. Porque o seu João, sabe o que ele ganhou daquela época para agora? Não ganhou dinheiro. Ele sobreviveu. Ele mal comeu. A cadeirinha de barbeiro, se brincar, ainda é a mesma ferrante da época. Tá? Agora, eu quero falar de um boom, que é uma expectativa seguinte. O homem tem ido à luta, o homem tem buscado essa forma, né, de se mostrar mais. Hoje nós temos a depilação masculina, nós temos o homem que vai para saunas, nós temos o homem que vai para fazer a barba, para fazer a limpeza de pele. Inclusive, né? linhas exclusivas, né, Paulo? Para homens, de limpeza facial, cosméticos. Então, se você está pensando em fazer algo diferente aí no seu ambiente, pense na possibilidade de você ter uma área reservada. Por incrível que pareça, gente, o homem, ele é um pouco tímido quando ele entra num salão e só tem mulheres. A manicure é mulher, depiladora é mulher, cabeleireira é mulher, e a clientela é mulher. Então, um local reservado, sim, a moldura, a maquiagem do lugar é de mulher. São mulheres carregando bolsas, são mulheres bonitas. No salão do homem tem que ter lá o quê? Uma máquina Ferrari, né? Tem que ter paisagens que sejam condizentes. Então, você pode eventualmente estar montando um ambiente voltado para o homem. Né? São chamados ambientes temáticos, né? Que tem ambiente para homem, tem os salões infantis, exclusivamente infantis. Salão de criança, que realmente. É muito bacana, que as cadeiras são personalizadas, tem um pirulito. Quer dizer, você vai buscar para o seu público-alvo aquilo que para ele interessa. Como o Paulo falou, se ele entrar num salão cheio de frufru, de rosinha, de boneca, ele vai se sentir até incomodado de repente, fazer uma unha. Mas se ele chega e vê um ambiente que está adequado àquilo que é de costume, o usual do ambiente dele, ele vai se sentir mais à vontade. Com certeza. Faça um teste, você que está ouvindo a gente, se você já tem um ambiente, seu ambiente é feminino, por que não vem homem no meu salão? Você já parou para prestar atenção? Você tem um ambiente adequado para atender o homem? Né? Homem não é só o marido da sua cliente. Quando falamos de homem, nós estamos no mercado na sua amplitude. O solteiro, o desquitado, enfim, todo mundo. Você tem que ter um trabalho voltado. Agora é interessante o seguinte, você quando vai num grande magazã, né, você fala assim, mas o Carrefour é um magazã e lá não é dessa forma. Você pode observar que cada gôndola tem um assunto pertinente a ela. E é setoriado. Tudo setoriado. Então, se você pegar a gôndola de comida, só tem comida, não vai ter absorvente no meio. Tá? A de material higiênico não vai ter comida, lá vai ter o absorvente. Então, se você colocar no seu salão facções, divisões, quer crescer, pense grande. Empreenda, né? Pense grande. Gente, você só cresce quando você não se limita. Porque quem se limita fica, sabe, naquela, preso, amarrado, estagnado, indefinidamente. Quando você pensa grande, você tem atitudes de grande, é lógico que você tem que observar o mercado. Eu volto a falar com você. Os cantores fazem sucesso, alguns. Tem a questão sorte.
Nós não podemos ter sorte com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é sagrado, é difícil. Observe a sua vida como está, como já esteve e como você quer que esteja. Se você ganhar 50 e gastar 100, desculpa, mas a falência já está batendo na sua porta, sabe? Existe um segredo de prosperidade, que a gente vai falar sobre isso. Como é que você pode fazer o seu dinheirinho, 50 reais, virar 100 mil em não muito tempo? Divida então o seu salão, a sua clínica em setoriais e atenda quem é da área de estética. Não pode ficar misturado com quem é da área de cabelo. Quem está fazendo uma massagem não pode ficar escutando o barulho do secador. Não tem nada a ver. Então o seu mercado masculino, o seu público masculino quer uma ala só de público masculino. O seu público infantil, se possível, uma ala só de público infantil. Separa tudo e aí você vai ver como é que a sua coisa prospera. E até porque também, Paulo, por exemplo, nós mulheres andamos de short, mini saia, etc. Nós vamos para um salão que chama unissex. É tudo misturado. Você vai fazer sua unha, você quer contar fofoca, e aí você vê um homem entrando no salão da revista, da novela, de interesses femininos. E de repente eu tô com o cabelo cheio de bob e creme no cabelo. E homens entrando e saindo. E homem entrando e saindo. E de repente, se for aquele pão lindo, maravilhoso, que é o cara que você tá paquerando, te ver com um negócio de cabelo. Queimou o filme. Queimou o filme. Então, aí você vai se assemelhar a Dona Florinda, que nunca Dona tira o Florinda, bobs, que né? nunca tira o bobs. De repente, você tava até se arrumando pra encontrar com ele. Ele viu a placa unissex, entrou, tá tudo misturado. Ah, você por aqui. Então, isso que o Paulo falou é importante, gente. Segmentar. Cada vez mais é você se especializar, é você fazer ambientes próprios para o seu público determinado e específico. Muito bacana, Paulo. Perfeito. Questão da prosperidade. Quando você aprende a botar regras, você passa a administrar e você passa a ganhar com isso. Observem só uma coisa. Na lei de entrada e saída, tudo aquilo que você tem de entrada passa a ser bruto. Então tudo aquilo que é bruto é o dinheiro bruto que você está recebendo. Você recebeu 20 de um cabelo, você recebeu 15 de uma unha, 50 disso, mais 30 daquilo. No final do dia você tem um valor bruto, 300. Perfeito. Esse dinheiro é seu ou é da sua empresa? Quanto é que você pode gastar desse dinheiro? Você pode gastar ele todo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que funciona a entrada e saída, Patrícia? Gente, é mais ou menos assim. Eu costumo, para simplificar, um exemplo. Eu compro uma bacia por 100. Aí eu falo o seguinte, Paulo, eu vou... Por quanto que eu vendo? Não, vende por 200, exemplo. Nossa, então quer dizer que eu vou ganhar 100% de lucro. Não, mas, Patrícia, para pensar só um pouquinho. Para você comprar essa bacia, você gastou alguma coisa? Não, não gastei não. Só o 100. Para pensar, não. Olha só. Eu fui de Brasília a Taguatinga, ao centro, eu gastei R$5 de passagem e de volta. Acrescido mais... 105. Eu, para poder colocar no mercado, na minha prateleira, aquela bacia, eu tenho um custo com aluguel, tenho um custo de telefone, tenho um custo de um monte de coisa. E você esqueceu de uma coisa, lá em Taguatinga você tomou um lanche. E ainda tomei um lanche. Porque se não fosse o produto, ela não teria que ter comido lá em Taguatinga. Com certeza, eu iria comer em casa. Então, gente, para que você possa saber como você até tenha lucro, você tem que primeiro pensar em ponto de equilíbrio, de manutenção de qualquer comércio. O que é isso? Olha, é o valor que você tem que ter no mínimo para que você possa pelo menos sobreviver. O que seria isso, Patrícia? Olha, você vai ter que verificar o que você tem de custos fixos, ou seja, se é aluguel... Água, luz, telefone, aluguel... Se você tem alguma funcionária fixa... IPTU, né? IPTU... Que são os custos diretos. Diretos e fixos. Aí tem os indiretos, que é o caso da secretária. Mas todos são fixos. Tudo que é fixo? É o seguinte, Paulo... Tudo que todo mês chova, faça sol, não entra uma cliente no seu salão. Mas você tem que pagar. Eu tenho que pagar. Isso chama custo fixo. Viu? O que é custo variável? Custo variável é o seguinte. Eu de vez em quando, eu contrato uma pessoa para vir ao meu salão. Para fazer uma diária. Uma diária, perdão, uma faxina.
Eventualmente, lá ou cá, eu forneço à minha cliente um coffee break de aniversário, de mês. Isso tudo tem custo. Que tudo isso tem custo. E isso são os custos variáveis. Ele vai variar de mês a mês. Até mesmo, Paulo, o IPTU, ele é um variável também. Porque é uma vez por ano, né? É uma vez por ano. Apesar de que é parcelado durante vários meses. E é parcelado. Mas vai chegar um mês que aquele valor do IPTU, ele não vai ser mais cobrado. Ele desaparece. Então, ele também é cobrado como variável, tá? Então, se você, exemplo, você vai fatura no mês 5.300, só que a soma do seu custo fixo e variado está saindo por 5.600, você está tendo prejuízo. Tá. Você está trabalhando com margem de prejuízo. Está pensando que está ganhando dinheiro e na realidade está pagando para trabalhar. Pois é porque muita gente às vezes pensa, isso é muito bacana o Paulo falar, que o dinheiro que se entra já é o dinheiro que eu posso pegar e gastar. O novo empreendedor tem essa ilusão. Exemplo, eu cortei um cabelo, eu fiz uma química, aí chegou no final do dia, deu R$100. Ele pega, coloca R$100 no bolso. E posso sair para gastar. Sai pra gastar, vai fazer compra. Aí vocês falam assim pra mim, mas Patrícia, eu vivo do salão, eu preciso sobreviver. Você tá roubando seu salão. Você tá roubando seu salão e você tá se roubando. Tá lembrado daquela conversa que a gente teve no comecinho de que 70% fecha menos de um ano? Talvez você não dure nem 6 meses desse jeito. E aí, gente, aí que vai o planejamento, certo? O que é o planejamento? É você fazer um cálculo do custo fixo variado, do que você tem que, pelo menos no mínimo por mês, você fazer e correr atrás. Isso a gente estabelece até como meta. Existe uma coisa chamada Prolabore. Que é o salário que eu posso ter. Não é porque a firma é minha que eu posso gastar tudo. Exatamente. Mas agora o Prolabore é o seguinte, certa vez, me perdoem os evangélicos, eu também sou. Eu estive numa igreja que o pastor pegava todo o dinheiro, disse que estava lá no estatuto que a pastora tinha direito de pegar 10 salários mínimos de salário. Só que a renda da igreja não chegava a isso. Aí a água era cortada, a luz era cortada, eles faziam campanha. Isso é numa igreja. Agora, na sua empresa, você pode fazer campanha? Campanha de quê? Campanha, tô fechando as portas, me acorde aqui, que senão amanhã não existo mais. Não existe. Nunca. Né? Então, olha só. Entrou um determinado valor, você tem que observar o seguinte. Quais são as obrigações pertinentes àquele valor? Tá? Para só depois você saber se o seu Prolabore do mês vai poder ser de acordo com aquilo que você tinha planejado no seu orçamento. Mas é por isso que é importante meta, gente. Você tem que estabelecer meta, viu, Paulo? Esse mês eu faturei 10 mil, minha meta pro mês que vem é 12. Agora, qual o sacrifício que você vai fazer para sair de 10 mil desse mês para ir para 12? Porque também não é só, não. O que você vai fazer de diferente? Você fazia propaganda até 6 da tarde, quer passar para 12? Começa a fazer até as 7 da noite, não é? Começa a fazer algo mais. Dá uma encolhida no seu horário de reflexão durante o dia. Sabe aquele cochilozinho? Tira ele, vai fazer alguma coisa útil e aí você pode chegar até passar dos 12. Não, e com certeza. E esse ponto de equilíbrio, Paulo, você falou bem no Prolabore, é a condição financeira apenas para manter o salão. Se você só está conseguindo pagar esse ponto de equilíbrio, você está trabalhando de graça. Pois é. Já parou para pensar nisso também? Que tem gente e aí que não sabe, motivação, com né? certeza. Porque a pessoa trabalha um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos e nunca sai daquilo, nunca sobra, tá sempre endividado, pagando o cheque especial, só dando para pagar o cheque especial, o cartão de crédito tá atrasado, sempre pagando o mínimo, não vai sair dele nunca desse jeito. Com certeza. Sabe? E nem vai empreender. Vai estagnar e vai chegar uma hora que vai parar. Então, gente, o planejamento, você tem que saber também qual o valor do seu serviço. Porque se você está ganhando 5 mil, mas tudo que o seu ponto de equilíbrio é 5 mil, o seu salário está saindo, o seu trabalho está sendo de graça, aí você tem que analisar o que eu estou fazendo de errado, que eu estou somente tirando aquilo que eu estou gastando. Às vezes também, gente, eu não sei se acontece aí, com certeza acontece. Tem salão que abre e fala assim, e tem aquele salão do lado, lá é R$20, mas para pegar a clientela dela, eu vou colocar meu pé em mão a 10. Até pega a clientela, mas aqui vai fazer, gente, vai chegar um certo ponto que elas vão fechar o salão, elas não vão dar conta. Por quê? Se aquela pessoa, de repente, já colocou aquele preço estabelecido, ela fez um cálculo, então você também tem que saber fazer um cálculo, tá? Para que você saiba o quanto de lucro, ou seja, que a sua mão de obra vai tirar daquele serviço que você fez. Porque trabalhar de graça nem relógio, né? E você sabia que tem uma coisa que as pessoas às vezes não prestam atenção? Tudo bem, eu comprei esse celular. Vamos transformar isso aqui num shampoo? Comprei esse esmalte, ficou mais perto da beleza, né? Ficou melhor. Comprei esse esmalte,
que você compra nos grandes atacados na faixa de 1,50, 1,60, e a gente sabe que essa marca ela é vendida a 2,20, 2,50 no máximo, em média. Então, parece que dá um lucro médio de 70 centavos. A grande verdade é a seguinte, o que vem a ser lucro? Lucro é a diferença entre o valor de compra, agregado todos os custos variáveis que tem por cima do produto, entra desde frete, transporte, impostos, tá? Sabia que esse esmalte tem que ajudar a pagar o aluguel? Então existe uma tarifa, alguns centavos que são colocados aqui em cima, a título de aluguel, água e luz. Com certeza. Ele paga? Claro que paga. É o sustento da sua casa esse esmalte. É que cada esmaltezinho... Se você não prestar atenção, ainda tem uma outra coisa. Você ainda corre o risco de comprar esse esmalte, dele ficar muito tempo na prateleira e ser jogado fora. Tudo isso tem que ser levado em conta. Produto vencido, a Anvisa vem, opa, assim ainda é multado. Mas tem que jogar fora. Mas quer dizer que eu compro 100 esmalte, se eu tiver de jogar 10 fora vai ser prejuízo? Não, você tem que calcular até uma coisa que os grandes lojistas calculam, que é risco. Risco de perda. É mais um acessório, é mais um item que você tem que estudar. Como é que você pode fazer dentro. Tá, mas então você sabe que no fritar dos ovos, sabe qual foi o lucro disso aqui? Não passou de 30 centavos. Você teve uma majoração de 70 centavos, mas lá no final, se você ganhar 30 centavos, está sendo bom. Por quê? Primeiro que você não pode comprar o produto e vender de qualquer preço, porque existe uma coisa chamada concorrência. Tá? Segundo ponto, além da questão concorrência, existe a questão da lei de mercado, que exatamente é essa lei que abrange. Agora, o cabeleireiro do lado do seu salão cobra 5, o outro do lado cobra 50 e você cobra 20. Por que existe tanta diferença de preço? Existe diferença de qualidade? Também existe. Esse de 5, talvez fez o curso de 6 meses e já abriu a casa. Esse de 50, talvez ele é aquele que vai em tudo que é evento, inclusive os internacionais. Se não for, gente, não vai lá não, porque o camarada pode muito só ter preço e não ter qualidade. Sabe? Veja onde que você se enquadra. Se você está mais para o de 50 ou para o de 5. Sabe? Faça o que você pode fazer para crescer dentro daquilo que você já tem. Porque aí você vai estar abraçando um público cada vez melhor. Porque gente que anda para trás é só caranguejo. Não é? O profissional de estética, o profissional de beleza, o profissional que quer crescer de um modo geral, ele tem que andar para frente. Então como é que você faz? A partir do momento que você aprende a trabalhar com os recursos que você tem, se você no final do dia tem R$500 de faturamento, você pode pegar R$100 emprestado do caixa a título de porabore, de repente? Talvez sim, talvez não. Depende do que você tem para pagar amanhã. Porque se você amanhã atrasar um título, porque hoje você se deu ao direito de pegar um dinheiro para um cuidado pessoal, você está comprando briga com a sua empresa. Não é porque a empresa é sua que você não está comprando briga com ela. Então a gente tem que tomar cuidados, né? Não é você ficar escravo do serviço. É muito comum, às vezes, um lojista, a Cobel começou há 6 anos atrás com um lucro de uma progressiva, com R$50. Hoje a gente tem um patrimônio que ultrapassa aí alguns milhares, algumas centenas de milhares de reais. Nós não saímos esbanjando dinheiro. Nós não trocamos de carro todos os anos. A gente está reinvestindo todo o dinheiro, todo o nosso lucro, Patrícia, está sendo reinvestido na loja. E essa é a maneira correta de trabalhar. Mas ele falou uma coisa bacana, Paulo, que inclusive um dos pontos que o Sebrae e essas grandes empresas de planejamento falam a respeito das empresas que falem, é que elas não têm estrutura financeira para se manter, suponhamos no caso, o empreendedor, até que a empresa comece a dar lucro. Então, exemplo, eu vou começar a vender din-din, ou eu vou começar a fazer escova, fazer pé e mão, mas você tem que ter algum dinheiro em caixa, para que você não possa retirar daquilo que está entrando o seu sustento, porque como ele falou, você vai ter que comer, você tem que vestir, você tem que fazer coisas que realmente não pode ser deixadas para amanhã. Mas se você não tem condição de abrir um salão com um dinheiro, ou um estabelecimento com um fundo de caixa, um dinheiro que seja fora aquele que você vai iniciar, olha, é complicado. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que se afunda logo no começo por algum cuidado. A pessoa foi funcionário de alguma empresa por algum tempo, saiu, tirou todos os seus direitos pessoais, tinha R$15 mil,
e investiu todos os 15 mil, montou um salão. Isso é certo ou errado? Errado. Por quê? Porque se só tinha 15 mil e colocou todos os 15 mil já no salão de cara, você vai descobrir. Significa que é o seguinte, você não tem retaguarda nenhuma. Nenhuma. A primeira conta que chegar, o aluguel, você vai depender de trabalhar para poder pagar, custear. Se você tem 15 mil, você pode investir uns 8. E você vai deixar 7 para se sustentar pelo menos nos primeiros 2 ou 3 meses. Com certeza. Sabe? Gente, não pense pode... assim. Pense assim, você está gestante. Quando você está fazendo o curso, você está gestante. E a barriga cresce. Quando você der a luz, você já pode pedir que o seu filho comece a te pagar a pensão? Ou ele vai ter que estudar primeiro, crescer, trocar fralda, crescer, estudar, para depois se tornar um engenheiro, um médico, um administrador de empresa e começar a pagar as contas. Assim é a nossa empresa, tudo é segmentado. A sua empresa, ela passa pela fase de gestação, mas ela tem que ter os cuidados. Você comparou muito bacana, Paulo, porque inclusive tem um texto na internet que fala que é muito legal, que uma empresa é uma criança. E se você não sabe cuidar da criança, a criança morre. Porque a criança precisa tomar leitinho, trocar fralda, igual você falou. Que são esses cuidados que nós estamos falando por trás, que é o planejamento para você abrir o seu negócio. Porque, olha só, eu sou uma profissional super talentosa, eu faço muito curso, eu abro salão, mas aí eu vou abrir de qualquer jeito. É assim, como ele falou, se eu tenho 15 mil, eu posso investir 15 mil? Não. Você pode investir 8 e deixar o restante guardado, porque aí você vai se sustentar nesse dinheiro e tudo que entrar no seu salão, você vai poder até estudar se aquele negócio é rentável ou não. Exatamente. Porque como é que você vai poder analisar, gente, se aquilo é rentável ou não, se tudo que entra você pega e gasta, pega e gasta, pega e gasta, pega. Chega no final do mês, chega um monte de conta, aí você fala, mas gente, as minhas contas, eu não consegui pagar as contas do salão. Mas você já parou para analisar se de repente não é você mesma que está minando a fonte do seu salão de sustento? Pois é. Não é? Olha só, quando você cria uma meta para o seu salão, a primeira meta é o seguinte, é não deixá-lo descapitalizado. Que é uma meta primordial, você tem que ter um fundo de caixa. Esse fundo de caixa é que vai te amparar assim, olha, aconteceu um acidente, sabe? Nossa, teve um boom. Você acabou de abrir o salão, a sua clínica, e você descobriu um mês depois que teve um boom. Teve algo que você tem que, assim, não tem que comprar. Mas você gastou todo o dinheiro que tinha no salão. Você já vai entrar perdendo. Então você tem que ter essa estrutura de guardar. A gente não guarda só para hora ruim, a gente guarda também para hora boa. Também para hora boa. Oportunidades, né, Paulo? Veja bem, eu quero falar para você que está ouvindo a gente que um salão não é um lugar que as pessoas vão só para cortar cabelo, fazer unha e depilar, e para fazer massagem e mais alguma coisa. É um local que as pessoas vão para realizar negócios. O primeiro negócio quem realiza é você. Você está vendendo autoimagem. Você está vendendo cuidados pessoais. Eu diria, você está vendendo fantasias. A mulher, ela vai para fazer um cabelo pensando numa relação, em algo mais. A mulher vai para se depilar e até fazer... A gente tem aqui os desenhos de íntimos. A mulher vai para se depilar e fazer um desenhozinho pensando em quê? Que vai no enterro da sogra? Não. Nunca. Que vai ter uma festinha particular. Sabe? Entre outros. Então você vende o quê? Você vende sentimentos. E para vender sentimentos, então você tem que saber aonde entrar, de que forma entrar, sabe? Até onde você pode ir e saber investir, né? Você falou uma coisa boa, Paulo. Como é que você tem que ser ousado. Com certeza. Como é que você vende sentimento pro outro se você não sabe gestar o seu próprio, né? É verdade. Se você não sabe se comportar como profissional, se você não sabe fazer um planejamento, você vai ter cabeça para vender sonhos para alguém? É verdade. Você não vai ter cabeça, porque você vai estar pensando na conta que está vencendo, que você não tem dinheiro, porque você pegou o dinheiro e investiu em outra coisa, você gastou em outra coisa. Então, para vender o sentimento, você também tem que estar com a cabeça aberta para isso, né? É verdade. E quando você planeja, você tem, como eu falei da questão da viagem, você no decorrer de uma viagem planejada, não possa acontecer algum imprevisto. Mas você minimiza ao planejar os riscos que podem acontecer. Exemplo, pode furar o pneu, eu tenho um step. Então, posso ficar descapitalizado, então eu tenho minha poupancinha lá para me cobrir. É verdade. Então vamos analisar, fazer uma analogia com a viagem. Pode acontecer um acidente, um exemplo que ele falou. Abrir um outro salão do lado que eu não esperava, que uma concorrente
concorrência que de repente não tinha. A minha clientela vai estar dividida. E você vai fechar a porta porque abriu um Não, concorrente? lógico, porque você vai ter o quê? O seu fundo de caixa. Se concorrente fosse ruim, diferencial. se concorrente fosse ruim, não existia aqui em Brasília uma rua só de restaurante. Tem 20 restaurantes numa rua O só. setor de oficina. Você viu? Aqui tem setor de oficina, gente. Setor que só tem oficina. Pois é. Só que as pessoas... Concorrência, na realidade, ela é boa, ela é saudável. Ela sabe? faz você crescer. Desde que você tenha meios para se fazer presente. E mente aberta para isso, né? Porque quando você vê a concorrência e você analisa o seu produto, tá entrando mais lá, o que tá errado? Alguma coisa tá errada. Então você pode se renovar. E dentro desse planejamento que por trás você fez, a vida da gente, né, Paula? A gente se planeja, a gente casa, tem filho, ou às vezes não, o filho vem, não é planejado. Isso acontece também no negócio. Acontece. A vida é assim. Então, por isso que é muito importante, para que você tenha sucesso no seu empreendimento, do planejamento inicial e uma estrutura financeira para manter. Né, Paula? É verdade. Eu tenho observado, e isso faz parte não vamos nem colocar como ética, mas de certa forma não deixa de ser uma conduta. Dizem que, tem um ditado antigo que fala que assim, que santo de casa não faz milagre. Patrícia, você iria num salão que a manicure não faz as unhas? Como é que diz? Casa de Ferreira, espeto de pau. Pois é. Não. Você iria numa cabeleireira com a juba desse tamanho aqui? Ela tá vendendo um produto que ela não Você usa. acha que você acha que quem não se cuida, ou numa massagista que promete assim, não, eu vou te deixar sequinha, e ela tem 150 quilos. Por que não cuida de si primeiro, né? O que você fala sobre esses pseudos profissionais? Eu costumo dizer o seguinte, é você vender um produto que você não usa. Como é que eu tô te vendendo um produto para alisar o cabelo, deixá-lo com sedosidade, brilho, se o meu cabelo tá uma bucha? Você no mínimo vai pensar duas possibilidades. Ou esse produto é muito ruim e fez o cabelo dessa moça ficar do jeito que ficou, ou essa pessoa não compra esse negócio, porque eu acho que esse negócio não funciona, ela não se importa com beleza. E nós, gente, somos nosso cartão de visita. E tem um termo que é em inglês que chama marketing pessoal, que marketing quer dizer vendendo a pessoa, que quer dizer mais ou menos o seguinte, são todas as ações que você implementa em você, seja comportamental, que isso também é marketing pessoal, tá? Vamos falar e mostrar? Observem essas imagens aí a seguir agora. Fale um pouquinho sobre essa imagem. Esse peru... Não, isso é um pavão. Esse é um pavão. Tá vendendo a imagem? Não, o mais interessante é o seguinte, olha só, tem duas galinhas e ela fala o seguinte, detesta esse marketing pessoal, por quê? As duas galinhas estão ali cinza, branca, enquanto o pavão tá colorido, bonito, né? Então, com certeza, no mundo animal, entre essas duas figuras, da galinha cinza e o pavão colorido, quem vai chamar mais atenção? Pavão colorido. Pavão colorido. Então, gente, a profissional da beleza, eu costumo dizer o seguinte, você é o seu cartão de visita. Você não tem que ser a Gisele Bündchen, você não tem que ser modelo, você não tem que ser a mulher mais linda do mundo, mas que você passe uma imagem de estética, de beleza, de higiene pessoal. Gente, que olha, pasmem, eu já tive casos de consultoria em salão de excelentes profissionais que não tomavam banho para ir trabalhar, que a cliente não suportava o cheiro da profissional. Chegou ao ponto de ter que demitir a pessoa, porque a pessoa dizia que o hábito dela não era esse, ela tomava banho quando ela chegava em casa. São pequenos detalhes, gente, é questão de, assim, básicos, vamos falar do básico? Mau hálito, se você o tem, que existe um mau hálito pela questão de saúde também, tá? Claro. Não é só questão bucal. Tem gente que tem problema de nervoso, se você tem Mas esse mesmo problema, de saúde, é mais um motivo de se Mais um cuidar, de motivo. qualquer forma, né? Gente, olha uma dica baratinha. Um dentine, alguma coisa na garganta sempre. Não, olha aqui, baratinho. Vou dar uma dica assim, isso é dica de rainha. Cravo. Antigamente, aquela coisinha que usa pra fazer doce, aquele condimento, aquele você faz o quê tempero. com cravo?
Você põe ele na boca, você mastiga, porque antigamente... Ele é meio azedinho, meio... E ele tem um odor cheiroso, ele tem um odor agradável. Antigamente não existia chiclete não, gente. O que as pessoas faziam? Ainda mais que antigamente também não existia escova de dente, não existia essa gama de produtos que hoje Como tinha. é que lavava os dentes? Lavava a boca, enxaguava, mas mantia aquele hálito puro com cravo. É. E esse cravo você pode comprar um pacotinho que custa R$1,50 e ele vem, eu acho que centenas de cravos ali dentro. Você coloca um na boca, dura quase o dia todo. Se você mastigando de levezinho, ele vai soltando aquele aroma. Mau hálito, questão de banho. Gente, asseio pessoal. Eu costumo dizer, esse cabelo, a produção, isso é natural. Naturalmente, porque eu comprei, é meu, né? Comprei. Com certeza. Né? Se eu comprei, é meu. Mais exemplo. Gente, eu não tenho, eu trabalho com estética, eu faço massagem, não tenho como ficar com o cabelo solto, porque isso também é um dos requisitos para a esteticista. Com certeza. Estar com o cabelo preso. Então, prenda, coloca uma redinha, faz um coque, mas que o cabelo esteja, pelo menos, gente, numa situação agradável, simétrica de ver. Porque a profissional, ela chega num salão, Paulo, toda bagunçada, desculpa, perdão a palavra, com um odor forte. A cliente, você trabalha diretamente com o público, você está ali o tempo todo. Você é uma excelente profissional, só que você tem a sua imagem pessoal, o seu odor, o seu cheiro, faz com que aquela cliente, de repente, fale o seguinte, não, eu não vou mais lá na Patrícia, não, porque eu não aguento o cheiro dela. Você já deve ter ouvido falar nisso, não já, Paulo? Sim, já. Outra questão de marketing pessoal, a questão como você se comporta como profissional. Profissional é a forma como você trata a cliente, não é tratar de doutora, nem de senhora. É você, de repente, outra coisa importante, personalizar serviço, Paulo. Tem gente que se você chamar de senhora, ela quer morrer. Senhora não, porque eu sou jovem, a mulher tá com 100 anos de idade, cai nos pedaços. Então tem muita aquela coisa, né, de senhora tá no céu, né? Senhora tá no céu. Aí, sabe uma dica muito bacana? Como é que, primeiramente, senhora, como é que a senhora gosta de ser tratada? Aí eu falo assim, me chama de Pati. Não é uma dica legal? Você vai perguntar para a pessoa como ela gosta de ser tratada. De repente, o nome dela é Dona Divina. Ela não gosta de Divina. Aí você todo dia, oi, Dona Divina, não sei o quê. A pessoa fica sem graça de falar que não gosta. E, gente, olha, tem gente que tem trauma de nome. Você sabia disso, né, Paulo? Tem gente que tem trauma. Aí você pergunta, senhora Divina, como a senhora gosta de ser tratada? Me chama de Didi. Ou então não, me chama de Senhora Divina. Ou Doutora Divina. Tem gente que faz questão, não é, Paulo? Eu já peguei várias pessoas que fazem questão de ser chamada Doutora Maria Fulano de Tal. Doutora, não tem às vezes nem doutorado, mas gostam de ser tratadas. Pois é. Então, marketing pessoal, gente, é tudo aquilo que você implementa para que as pessoas tenham uma visão de você. E agora a gente tem um outro lado. E o marketing local. Por exemplo, deparem-se com essa visão. Você chega num estabelecimento, pequeno ou grande, de repente vamos colocar tamanho médio, e tá lá, tem 30 pessoas lá dentro do salão. Mas você não sabe quem é cliente e você não sabe quem é profissional. Não existe uma vestimenta que identifique as pessoas. Fala um pouquinho sobre o marketing do lugar. E muito importante. Eu costumo dizer, gente, que o salão, a cliente deve ser recebida como se recebe em casa. À porta. Não com como é que se diz, com exagero. Mas não é bom você chegar num local e a pessoa te receber? Seja bem-vindo. Recepção, né? A recepção. Aí você chega num local, como ele falou, tá um monte de sofá e todo mundo lá sentado, lá, conversando, vendo novela. Às vezes alguém dormindo. Nem vê que você entrou. Aí você fica assim meio, como o Paulo falou, meio sem graça de perguntar, você trabalha aqui? Tem coisa pior do que você pensar que está sendo demais? Não é? Hoje eu fui numa padaria e me senti dessa forma. Tinha um monte de gente lá conversando, até que alguém resolveu, você quer ser num posto de gasolina, como acontece isso? Fazia uma rodinha lá e você com o carro aqui, esperando, não é? Já pensou no salão? Você vai para cuidar da beleza e fica com a beleza cansada? Uma observação bacana que o Paulo falou, gente. A pessoa, seja ele homem ou mulher, que procura um ambiente de salão, de clínica de estética, ela quer encontrar nesse ambiente um ambiente de relaxamento, de beleza, de bem-estar. Se você já chega com gente mal-humorado, falando alto,
conversando, fofocando a vida alheia, deitado, dormindo, roncando, e você se sente como se diz sobrando, você já chega de cara, já chega em... Poxa, será que me notaram aqui? Né? Será que eu sou visível? Será que eu não cheguei na hora errada? Ou, como se o cliente tivesse hora de chegar? Ou pior, Paulo, será que estão tendo preconceito comigo? Porque, não sei se já aconteceu com vocês, shopping. Eu acho que o melhor lugar para ter um trabalho de marketing é atendente de shopping. As atendentes, elas te olham na porta, elas olham para você, primeiro para o seu sapato, para sua bolsa, para o seu celular, e se você está bem arrumado. Você já reparou isso? Mas Eu tenho um caso muito interessante para contar de uma amiga, que ela era gerente de uma grande loja, que entrou uma pessoa muito simplória, com uma roupa assim bastante comum para o estabelecimento e para o tipo de roupa que vendia, e as vendedoras ficaram fazendo chacota, não, eu não vou atender. E a minha amiga, que era gerente, foi obrigada, porque ninguém entra numa loja para sair sem não ser atendido, né? E ela nada mais era do que uma das donas de uma das empresas maiores de transporte aqui de Brasília. Ela ia viajar para Nova York, Paulo. Ela comprou na época R$7.000 em roupa. Enquanto as atendentes que iriam ganhar comissão ficaram fazendo chacota com a cliente. Também é importante você, como profissional, não medir sua cliente pela forma como ela se encontra naquele momento, tá? Porque às vezes a pessoa tá chegando no mercado, tá chegando numa academia, tá toda bagunçada e às vezes a profissional mede a cliente pelo vestimento dela. Não, essa pessoa eu não vou atender, não vai dar resultado. Isso também é marketing de salão. Você atender com qualidade igualitária a todas, seja branca, preta, alta, baixa, rico ou pobre. O dinheiro da empregada doméstica e da madame, se entrou no seu salão... É igual. É igual. Inclusive, pasmem, mas a empregada doméstica, de repente, está com o dinheiro da madame. Não que roubou, porque recebeu. Então, o dinheiro é o mesmo, corre na mão de todo mundo. Se ela entrou no seu salão e se ela se prontificou a pagar R$200 na escova, faça uma escova de R$200 que você faria numa madame. Ah, não, mas eu sei que essa menina aí é dodó, né? Dodó, perdão, um termo pejorativo para a profissional do lar. Eu vou fazer uma escova nela de R$10, porque eu sei que ela nunca mais vai voltar aqui. Quem sabe, de repente, ela gosta de investir nela própria? Ela tá apaixonada? É uma maneira diferente de ver a vida. Cada um tem o seu direito. Cada um tem o seu direito. Então, no marketing pessoal, você já pensou você entrar numa loja e você ser atendida de uma forma desigual? Você vê uma pessoa recebendo café e água e você lá parado e ninguém nem olha pra sua cara. Você sabe outra coisa que rola muito em salão? Fofoca. Fofoca. A pior coisa que tem é o seguinte, olha só, observem só, notem esse caso. Alguém chega, alguém de repente que já é amigo, cuidado, não deixa a amizade passar além do negócio. Tem que ser amigos, negócio à parte. Não misture o seu amigo ali que está pagando. Não é seu amigo, ali é seu cliente. E de repente ela te confidencia alguma coisa e você depois conta para a melhor amiga, que conta para a melhor amiga, que conta para o melhor amigo. E de repente quando a cliente chega, todo mundo sabe da vida dela. Você acha que isso é sério? Você acha que isso é um trabalho real? Tem muita gente que não sabe por que um dia o salão está cheio e no outro dia está vazio. São esse tipo de comportamento que afastam as pessoas de você. No dia que essa pessoa descobrir, além dela poder mover uma ação, e hoje todo mundo move ação e todo mundo ganha dinheiro, e tá todo mundo caçando otário, igual você que de repente conversa demais para ganhar dinheiro nas suas costas. Por quê? Porque existem pessoas que não têm cuidado. Não, outra coisa... Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca pra gente ouvir muito mais e falar menos. Com certeza. A ética profissional, outro detalhe que acontece. Falar de uma cliente para outra. Na clínica que eu faço consultoria... E a outra cliente pensa assim, será que quando eu sair ela não vai falar de mim para outra? Não, e pior, o que aconteceu? Na clínica que eu presto assessoria, são cabines, tá? É clínica de estética. Uma profissional estava falando de uma pessoa, mal dessa pessoa, e na outra cabine estava a mãe da outra pessoa. Ai. Olha que mal-estar. Olha o clima. Perdeu 2 clientes numa tacada só. Mãe e filha. Mãe e filha. E o que é pior? A propaganda é ruim, ela é pior. Ainda vai falar para as pessoas. Que gosta, pode trazer mais 1 ou 2. Mas um que não gosta, ó, tira um monte de gente. Porque geralmente quando você vai a um salão, se é próximo à sua casa, geralmente frequenta o seu grupo de amigos, né, Paulo? E já pensou também... E você avisa pra todo mundo, né? Avisa pra todo mundo. Não gostei. Já Com pensaram? certeza. Você gastou uma grana preta pra fazer propaganda e trazer esse povo. De repente, ó,
povo tá indo embora. E você, de repente, está contando um caso, pensando que aquela pessoa não tem nada a ver com fulano, e a pessoa chega e fala assim, olha, você tá falando da minha amiga, da minha mãe, da minha tia, da minha vizinha. Muito cuidado. Ética, isso chama ética profissional. Já ouviu falar que o padre, ele não pode dizer o que houve no confessionário? A mesma coisa profissional da beleza. Diz que é por isso que freira não escuta a confissão. Já ouvi falar isso. Outro detalhe também, gente. Não confunda. Não que a mulher converse demais, hein, gente? Eu não tenho nada contra. Me perdoem as freiras. Isso eu já ouvi de padre. Tá? Se alguma freira for me processar, me liga que eu falo que padre que foi. Não, e outro detalhe, gente. Ele fala muito importante. Às vezes a pessoa, ela vem te confidenciar alguma coisa, ela quer desabafar. E aí você se sente no direito de ainda dar opinião. Gente, como o Paulo falou. Meu bem. Gente, se a opinião fosse boa, ninguém dava, vendia. Não, tá? Com certeza. E às vezes a opinião que você quer dar, que você dá, não tem nada a ver. Pois Numa outra, eu gosto de citar muitos exemplos das assessorias que eu faço, que uma pessoa chegou lá confidenciando a manicure. Eu acho que meu marido tá me traindo, porque ele tá assim estranho, Isso tá não sei o quê. terrível. Aí sabe o que a manicure fez? Menina, esse comportamento realmente é de marido que trai? Coincidentemente, a manicure morava no mesmo bairro. O que a moça falou? Você tá sabendo de alguma coisa? Me conta, você viu meu marido com outra mulher. Menino, foi um estardalhaço. A mulher saiu de lá chorando. Trouxe o marido pra conhecer a manicure, pra saber. Eu não conheço você. Meu bem, eu não sei quem é seu marido e tal. Eu só tô comentando que é um comportamento comum. Quer dizer, é muito comum as pessoas, então, misturarem as coisas. Veja bem, a partir do momento que a gente trabalha com esse relacionamento íntimo, que a gente trabalha com sentimento, então é muito comum, por exemplo, você se entregar para quem? A sua manicure acaba ouvindo, a sua cabeleireira acaba ouvindo, a sua esteticista acaba ouvindo. É muito comum. A gente trabalha com sentimentos. Então nós não podemos permitir que a nossa língua seja maior do que o sentimento do outro. Gente, sabe por que as mulheres preferem ginecologista homem? Eu não sei se você concorda com isso? Eu concordo. É que a ginecologista mulher, geralmente ela fala assim, ai meu bem, é tudo igual. Tudo igual. Me perdoem as ginecologistas, mas essa é a ideia que você passa para muitas pessoas que são clientes suas. A maioria das mulheres gostam de homem, porque o homem, além da questão da gentileza, cada caso é um caso, sabe? Nunca subjuga uma vagina em consequência de outra, em detrimento de outro, tá? Então eu quero te falar o seguinte, ética é algo que você tem que colocar. Da porta do seu salão pra fora, pode ter bochichos, sabe? Da porta pra dentro, quer ter uma fofoquinha? Que tenha fofocas saudáveis. Vai falar da Britney Spears, vai falar, sabe, do Bieber, vai falar do Papa, mas não vai falar do seu cliente. Porque o seu cliente é quem leva o dinheiro para sustentar a sua casa. Com certeza. Gostou desse assunto? Nós temos muito mais para passar para você. Se você quiser adquirir esse vídeo ou outros vídeos, mantenha contato conosco através de um desses e-mails que está passando embaixo. A gente vai ter imenso prazer. Se você gostou desse assunto e quiser voltar a mais ver assuntos desse nível na internet, mantenha contato conosco também. Muito obrigado. E eu que agradeço, Paulo.